Bom dia, sétimo ano. Sejam bem-vindos novamente. Sei que nesse friozinho é bem difícil acordar cedo, né? Mas faz parte, né? Na nossa primeira aula, eu vou dar uma retomada e nas aulas em vídeo, tá? Eu tive um probleminha com o meu computador e eu não consegui dar uma aula, uma live, igual eu estava fazendo nas nossas últimas aulas, tá bom? Devido ao horário, tudo de fazer a parte de organização do vídeo e tal, tá bom? Mas por enquanto eu vou continuar dando aula assim em vídeo, que qualquer coisinha que vocês não entendam, vocês podem me chamar no WhatsApp e eu vejo o que eu posso fazer para poder ajudar vocês, tá bom? Vamos lá. Dando continuidade da onde a gente parou, vou começar agora no módulo 16, tá? Na página 388, tá? Titulado como Gráfico de Setores. Na realidade, se trata de um conteúdo no qual vocês já aprenderam, só que agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, aprender a como fazer os gráficos de setores, né? Ou o gráfico de pizza, como alguns conhecem. E esse módulo é super tranquilo, super fácil de fazer, tá bom? Qualquer coisa, só me chamar que eu ajudo vocês, tá bom? Então, desejo uma ótima aula a todos vocês e vamos nessa. Nos anos anteriores, você trabalhou com gráfico de setores, também conhecidos como gráficos de pizza. Veja 3 diferentes modelos desse tipo de gráfico. Então, por exemplo, gente, nós temos no primeiro gráfico aqui, distribuição do uso de água, onde 7% está em uso doméstico, 3% está em perdas, 70% agricultura e 20% indústria. E do lado direito nós temos distribuição de água doce no Brasil, né? Região centro-oeste com 16%, região sul com 7%, região sudeste com 6%, região nordeste com 3% e região norte com 68%. Aqui nós temos um outro exemplo, né? Com água armazenada por habitante no mundo, por metro cúbico, tá? Nós temos América do Norte, 5.660 metros cúbicos, América do Sul, Ásia, América Central e Caribe, Norte da África e Oriente Médio, e assim vai, tá bom? Então, repara bem, esse nosso gráfico de setores, ele pode estar tanto titulado como porcentagem, como nós vimos no exemplo anterior, ou nesse caso, né, que seria por quantidade por metro cúbico, tá? Ele não precisa estar necessariamente em porcentagem para que possamos realizar esses gráficos, tá bom? É disso que na realidade nós vamos se tratar nesse módulo. Nós vamos aprender a como fazer esses desenhos, ou seja, estando em porcentagem ou não estando em porcentagem, tá? Mas é fácil de fazer, super tranquilo, tá bom? Observe algumas características desse tipo de gráfico. Ele tem como base o círculo. Em alguns deles, como no terceiro exemplo, há apenas a figura plana do círculo. Nos 2 primeiros, as figuras são tridimensionais, são representações de cilindros, mas o gráfico é construído sobre uma das bases do cilindro, a qual é um círculo. No gráfico sobre distribuição de água doce no Brasil, a figura é separada, para dar maior destaque a cada uma das regiões que, como veremos, são chamadas de setores. Os dados em um gráfico de setores, na maioria das vezes, vêm na forma percentual, mas também pode aparecer em valores absolutos, como no terceiro gráfico. Neste módulo, vamos aprofundar o estudo desse tipo de gráfico e aprender a construí-lo. Você precisará de régua, compasso e transferidor. Atualmente, dispomos de ferramentas computacionais para fazer qualquer tipo de gráfico. No entanto, é importante que antes de usá-las, você conheça os procedimentos matemáticos empregados na construção desse tipo de gráfico. Então, gente, para a realização deste módulo, nós vamos precisar de régua, compasso e transferidor,
tá, gente? Não tem jeito. Ai, professor, eu estou sem transferidor. Gente, se tiver sem, não tem nem como participar desse módulo, tá? Nós precisamos de todas as ferramentas para que possamos aprender, tá? Hoje em dia, nós temos computadores, né? Que nós lançamos os dados no computador e o próprio computador, ele monta para você o gráfico, tá? Mas antes para que possamos aprender a fazer no computador, é de super importância que vocês saibam fazer manualmente também. Belezinha? O setor circular. Antes de iniciarmos os procedimentos para a construção de gráficos de setores, vamos definir o que é um setor circular. No caderno 1, você conheceu a circunferência e o círculo. Deve-se lembrar que a circunferência é a curva e o círculo é a superfície limitada por ela, ou seja, é a união de uma circunferência com os pontos de seu interior. Vamos agora conhecer outra superfície que representa uma fatia do círculo que é chamado de setor circular. O setor circular é uma região limitada por 2 raios e por um arco de circunferência. Tá? Então nós temos o exemplo aqui, gente. A circunferência, para quem não lembra, é o nosso contorno do círculo, né? É a mesma coisa que o círculo, gente, é a parte toda pintada dentro da circunferência, tá? Então circunferência é o contorno, círculo é como se fosse o que estivesse dentro dele. O que é raio? É a distância do centro da circunferência até a sua extremidade, né? Setor circular é uma fatia desse círculo, como se fosse uma fatia de pizza, tá? O arco, ele é o contorno dessa fatia de pizza, tá bom? E o ângulo central do setor circular, é aquele ângulo, quando nós temos 2 segmentos de reta, por exemplo, 2 raios, ele vai formar um ângulo, tá? Esse ângulo é o ângulo central do setor circular, como consta aí na ilustração de vocês, tá bom? Vamos dividir o círculo em partes iguais. A partir de seu ângulo central, ângulo com vértice no centro do círculo. Iniciaremos com dobraduras e depois usaremos compasso, transferidor e régua para fazer essas divisões. Questão 1. Trace numa folha de papel um círculo de 5 cm de raio. Em seguida, recorte-o e dobre ao meio. Então, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão pausar o vídeo, tá? Farão aí uma circunferência com 5 centímetros de raio, tá? Ou seja, meçam 5 centímetros, ponta seca no 0 do compasso, grafite no 5 e façam uma circunferência. Em seguida, vocês irão dobrar ao meio essa circunferência, tá? Então, desenhou a circunferência com 5 centímetros de raio, recortem essa circunferência certinho, bonitinho, em seguida vocês irão dobrar ao meio, tá? Pausa o vídeo e iremos continuar aqui. Questão A. O círculo foi dividido em 2 partes iguais. Cada uma delas é chamada de setor circular. Qual é a medida em graus do ângulo central de cada setor circular obtido? Então, por exemplo, gente, vocês tiveram aí 2 setores, né? Você dividiu ao meio a circunferência, ou seja, tendo 2 setores. Qual o ângulo de cada um desses 2 setores? Então, como uma circunferência completa tem 360 graus, se eu dividir ao meio, eu vou obter 2 ângulos de 180 graus, tá? Pois eles representam a metade do meu círculo. Tranquilo? Na questão B, abra o círculo e com um lápis trace a linha que o dividiu em 2 partes iguais. Qual é o nome desse segmento de reta? Então, por exemplo, pegaram a circunferência, dobraram. Depois que vocês desdobraram, sabe aquela parte que ficou marcada da dobra? Vocês irão passar um lápis em cima desse segmento de reta. Qual é o nome desse segmento de reta? Então, para quem não se lembra, o que é o raio, gente? Raio é a distância do centro da circunferência até sua extremidade. Mas, quando eu tenho um segmento de reta de uma extremidade à outra, que
passa exatamente pelo seu centro, nós chamamos de diâmetro. Lembra disso? C. Se o círculo completo corresponde a 100%, qual é a porcentagem relativa a cada setor que você acabou de construir? Então pensa comigo, ó, vamos supor, eu fiz a minha circunferência. Ela vai representar o 100%. Se eu dobrar ele pela metade, quantos por cento vai representar cada metade? Cada metade terá 50% do círculo, né? Ou seja, na parte de cima seria 50%, na parte de baixo mais 50%. Pode ver que eu juntando os dois pedaços, ele formará 100%. Ou seja, toda a minha circunferência completa. Tranquilo? Questão 2. Agora dobre o mesmo círculo em 4 partes iguais. A. Qual é a medida em graus do ângulo central de cada setor circular obtido? Então, gente, só para vocês entenderem, quando eu dobrei a primeira vez, eu dobrei 360 graus ao meio, né? Formando dois ângulos de 180 graus. Se eu quiser fazer ele em 4 partes iguais, eu vou dobrar mais uma vez. Ok? Na hora que se eu abrir ele inteiro, vai ser dividido 4 setores circulares, tá? Então, é a mesma coisa, se eu pegar 360 graus e dividir por 4, eu vou obter 90 graus, ok? Ou seja, então dividindo a minha circunferência em 4 partes iguais, eu vou obter 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos de 90 graus. Questão B. Abra o círculo e com um lápis trace a linha que o dividiu em 4 partes iguais. O que você observa quanto à posição dos 2 segmentos de retas traçados no círculo? Os 2 diâmetros, eles são o quê? Perpendiculares, tá? O que significa essa palavra? Perpendiculares. Um diâmetro passou em cima do outro diâmetro. Só que como um segmento de reta, ele forma exatamente um ângulo de 90 graus, ele forma o que, gente? Eles são perpendiculares, né? Se tratam aí de 2 segmentos de retas que são perpendiculares, ou seja, ele forma exatamente ângulos retos, né? No encontro desses 2 segmentos. C. Como você deve proceder para dividir um círculo em 4 partes iguais utilizando o compasso, régua e esquadro? Descreva o procedimento e ilustre-o com um desenho. Aqui, gente, eu dei uma dica para vocês para facilitar o entendimento aí, tá bom? Traça-se uma circunferência com um compasso. Então, façam aí uma circunferência simples com o compasso. Com uma régua, trace um de seus diâmetros com o esquadro e a régua. Ou seja, vocês vão fazer um diâmetro aí, um segmento de reta passando de uma extremidade à outra, que passa exatamente pelo centro dessa circunferência, tá? Trata-se de um diâmetro, certo? Vocês vão fazer um outro diâmetro, só que esse outro diâmetro ele vai ter que formar um ângulo de 90 graus, tá? Para que assim ele seja perpendicular, tá? Um segmento ser perpendicular ao outro, tá bom? Questão D. Qual é a porcentagem relativa a cada um desses setores? Então, se uma circunferência completa ele equivale a 100%, ou seja, 360 graus ele equivale a 100%, eu quero saber a quarta parte dessa circunferência, ou seja, dividir 100 por 4, né? 100 dividido por 4, eu vou obter 25%, né? Então imagina comigo, são 4 partes, cada um representa 25%, então 25% mais 25% mais 25% mais 25%, eu vou obter um total de 100%, que equivale à minha circunferência completa. Tranquilo? Vamos para o próximo slide. Questão 3.
Dobre novamente o círculo em 4 partes iguais. A. Como você deve proceder para dividir o círculo em 8 partes iguais? Então, basta fazer mais uma dobradura ao meio, ou seja, dividir cada setor em 2 partes iguais. Então, de início, nós dobramos uma vez, formou 2 ângulos de 180 graus. Se eu dobrar mais uma vez, vai formar 4 ângulos de 90 graus. Então, eu vou dobrar mais uma vez para ele se tornar 8 partes iguais. Ok? Então, super tranquilo, né? Só dobrar mais uma vez. Se eu quisesse 16 partes, por exemplo, dobraria mais uma vez e assim por diante. Questão B. E qual seria a medida em graus do ângulo central de cada um dos seus setores obtidos após você dividir o círculo em 8 partes iguais? Então, como nós comentamos, dobramos uma vez, dividindo 2 ângulos de 180 graus. Dobramos mais uma vez, 4 ângulos de 90 graus. Então, se a gente dobrar mais uma vez, nós vamos obter 8 ângulos de 45 graus. Belezinha? Questão C. Qual é a porcentagem relativa a cada um desses setores? Agora nós vamos dizer em porcentagem, tá? Então, para poder explicar o C, vamos retomar então a porcentagem, tá? Uma circunferência completa representa 100%. Se eu dobrar a circunferência ao meio, eu vou obter, né, 2 setores, cada um com 50%. Se eu dobrar mais uma vez ao meio, irá ser 4 ângulos, né, que representam em porcentagem 25%. Se eu dobrar mais uma vez ao meio, vai representar 8 ângulos, cada um sendo 12,5% do meu círculo. Tudo bem? Então, quando dobro mais uma vez, é dobrado a quantidade de setores, ao mesmo tempo, né, que ele vai ser dividido por 2 também. Questão 4. Ainda considerando o mesmo círculo, responda. A. Como você procederia para dividi-lo em 16 partes iguais? Igual eu acabei de mencionar. É só a gente dobrar mais uma vez, né? Ou seja, nós estamos dobrando a quantidade de ângulos que nós estamos trabalhando. Lembra? Primeiro a gente dobrou ao meio. Formou 2 partes. Quando dobramos ao meio de novo, ele dobrou. Foi para 4 partes. Quando dobramos ao meio de novo, ele dobrou novamente. Foi para 8 partes. Então, para ele virar 16 partes iguais, basta dobrar mais uma vez. Ou seja, como resposta, fica então, deve-se dobrar o setor de ângulo central 45 graus ao meio novamente. Questão B. Qual será a medida em graus do ângulo central de cada setor obtido com essa divisão? Expresse essa medida de 2 maneiras diferentes, em minutos e em ordens decimais. Então, como nós tínhamos 45 graus e dividimos ao meio, nós obtemos 22,5 graus. Né? Lembra que 0,5 representa metade? Então, como a resposta tem que ser sempre em minutos, eu vou fazer o quê? Quanto que é a metade de 1 hora, por exemplo? Não é 30 minutos? Então, a resposta aqui do setor, ele medirá 22 graus e 30 minutos. Ou seja, ele representa 22,5 graus. Questão C. Qual é a porcentagem relativa a cada um desses setores? Então, cada um desses setores ele vai corresponder a 6,25% do meu círculo, né? Ou seja, agora se tratando de porcentagem, era 100%. Dividir ao meio, 50%. Dividir 50% ao meio, ficou 25%. 25% ao meio, ficou 12,5%. Então, 12,5% dividido ao meio, novamente, será 6,25% do meu círculo. Tranquilo? Super fácil, né?
Questão 5. Construa com compasso um círculo de 3,5 centímetros de raio. Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão fazer uma circunferência com o compasso de vocês, tendo o raio medindo 3,5, ou seja, a ponta seca será o meu zero, né, da régua, e grafite no 3,5 e traçam uma circunferência. Ele terá de ficar mais ou menos esse exemplo que eu acabei de fazer aqui, tá? Ou seja, foi medido, né, uma distância de 3,5 centímetros, né, que seria o meu raio, e foi feito em seguida uma circunferência. Questão A. Como você deve proceder para dividir esse círculo em 3 e 6 partes iguais utilizando o transferidor? Faça essa divisão de acordo com os procedimentos definidos por você. O que vocês vão fazer aqui? Por exemplo, vocês terão que dividir exatamente em 3 ou em 6 partes iguais essa circunferência. Que tipo de cálculo que eu devo fazer? Então, para dividir o círculo em 3 partes iguais, cada setor terá um ângulo central de 120 graus. Ou seja, como que eu cheguei a 120 graus, gente? É só pegar a volta completa, que é 360 graus, e dividir por 3. E depois, para descobrir em 6 partes, eu pego 360 graus e divido por 6. Então, 360 dividido por 3 é igual a 120 graus. Ou seja, ele vai formar 3 ângulos exatos de 120 graus. E para formar o ângulo de 6 partes, basta dividir 360 graus por 6. Ou seja, formando 6 ângulos de 60 graus. Questão B. Qual é a medida em graus do ângulo central de cada um dos setores obtidos ao dividir um círculo em 3 partes iguais e em 6 partes? O setor que corresponde à terça parte do círculo, ele tem 120 graus. O que corresponde à sexta parte tem 60 graus, né? Ou seja, que nós acabamos de descobrir aí no item A. Na C. Qual é a porcentagem relativa a um setor que corresponde à terça parte do círculo? E a porcentagem relativa a um setor que corresponde à sexta parte do círculo? É a mesma coisa, gente, só que dessa vez ele está perguntando em porcentagem. Então, uma volta completa, ao invés de eu colocar 360 graus, eu devo colocar 100%. Então, 100% dividido por 3 e 100% dividido por 6, tá? Então, ao dividir 100% por 3, vocês irão obter 33,3333333%. Ou seja, ele é uma dízima periódica, tá? Então, se usarmos o arredondamento aí para uma casa decimal, ficará 33,3% do meu círculo. Agora, se eu fizer em 100% dividido por 6, vai dar um valor aproximadamente, né, usando uma casa decimal, 16,7% do meu círculo. Tranquilo? Super fácil, né? Exercício 1, número 1. Ao desenvolver os itens da seção anterior, você construiu vários setores circulares. Vamos sintetizar esses dados na tabela a seguir. Complete a tabela considerando um círculo com raio de 5 centímetros. Então, gente, repara bem aqui. Temos o setor circular, né? Metade do círculo, quinta parte do círculo, ou seja, pegar o círculo e dividir por... Perdão, quinta não, falei quarta. Quarta parte do círculo, ou seja, pegar a circunferência e dividir por quarto. Oitava parte, pegar a circunferência e dividir por 8. 16ª parte, pegar o círculo e dividir ele por 16. Terça parte, dividir por 13, sexta parte, dividir por 6. Vocês vão colocar os dados aqui no gráfico de vocês. Então, pausa o vídeo, tá? Pega e tenta preencher todas essas informações aqui, tá? Por exemplo, medida do raio. Qual foi a medida do raio que você utilizou para responder essas questões? Medida do ângulo central, ou seja, se eu tenho uma circunferência completa, que é 360 graus, e eu dividi ele ao meio,
igual a metade do círculo, então eu vou obter 180 graus, né, que equivale a metade. Medida do arco correspondente, o arco vai ser a mesma coisa que meu ângulo, então também será de 180 graus. E a porcentagem relativa, ou seja, se tudo representa 100% e eu dividir ele ao meio, então ele vai representar 50%. Ok? Pausam o vídeo, preencham sozinhos e lá depois eu irei passar a autocorreção para vocês. Então aqui está a correção de vocês, tá? Ou seja, repara que a medida do arco do raio, ele não mudou, né? Ou seja, se eu desenho uma circunferência com raio medindo 5 centímetros, não importa quantas divisões que eu faça na minha circunferência, o meu raio sempre será de 5 centímetros. Já a medida do ângulo vai mudar. Então, se uma circunferência completa tem 360 graus, se eu dividir ao meio, 180. Dividir ao meio mais uma vez, 90 graus. Ao meio mais uma vez, 45 graus. Ao meio mais uma vez, 22 graus e 30 minutos. Ok? Ou seja, para calcular a terça parte e a sexta parte, basta dividir 360 graus por 3, que dá 120 graus, e 360 graus por 6, ou seja, 60 graus. O arco correspondente sempre vai ser o mesmo resultado que a medida do meu ângulo central. Tá, gente? Essa informação é de super importância. Já a porcentagem, ela é parecida, né? Um método de calcular. A diferença é que eu não vou utilizar 360 graus, eu vou utilizar 100%, né? Que equivale ao meu todo referência, tá bom? Então tá aqui o gabarito da tabelinha de vocês. Pausam o vídeo e façam a correção. Questão 2. Considere um círculo de raio qualquer. Então, por exemplo, qualquer raio pode ser 6 cm, 7 cm, 10 cm e assim vai. A. Como você deve proceder para dividi-lo em 10 setores iguais? Então, gente, para a gente dividir ele em 10 setores iguais, nós pegamos, né, 360 graus, né, que é a circunferência completa, e dividimos por 10. Ok? Então, basta dividir o ângulo da circunferência, né, como eu falei, 360 por 10, que dará 10 setores de 36 graus. Ou seja, nós teremos 10 pedacinhos de pizza, digamos assim, cada pedacinho com 36 graus. Beleza? Então, questão B. Qual seria a medida em graus do ângulo central de cada setor? Então, como já mencionado, né, cada setor ele terá um ângulo central de 36 graus, né? 10 setores de 36 graus. Questão C. Qual seria a porcentagem relativa a cada setor? Se vocês pegaram 360 graus e dividiram por 10 na questão A, na C é porcentagem. Então, se é porcentagem, eu não vou usar 360 graus. Eu devo usar 100%. Então, eu vou pegar o 100% e vou dividir por 10. Então, pegamos o 100%, né, e dividimos por 10 também. Ou seja, cada setor ele vai corresponder a 10% do meu círculo. Belezinha? Super tranquilo, né? Questão 3. Ana Cristina quer construir um setor circular de 15 graus. Descreva como ela pode fazer essa construção. Então, aqui nessa questão é o seguinte. Ana Cristina, como ela quer construir um setor circular de 15 graus, eu vou pegar 360 graus e vou dividir por 15. Ou seja, o resultado vai dar 24. Isso significa que eu vou dividir a minha circunferência em 24 partes. Tá? Cada partezinha dessas 24, ela terá 15 graus. Belezinha? Então, questão 4. Paulo vai construir um gráfico de setor circular e precisa representar 75% em um dos setores. Quantos graus deve ter o ângulo central desse setor? Registre o seu raciocínio. Nessa questão, exige um pouquinho
de uma revisãozinha que nós vimos lá no 6º ano, tá? Quando nós trabalhamos com fração equivalente, lembram disso? Vocês vão verificar aqui e acredito eu que vocês irão recordar. Vamos lá. Primeiro, no enunciado eu tenho 75%. Lembra como que passa a porcentagem para a fração? 75% é a mesma coisa que 75 dividido por 100, ou seja, 75 sobre 100. Ele não está na forma irredutível. Então, para deixar ele na forma irredutível, eu consigo simplificar, dividindo em cima e embaixo pelo mesmo valor, que no caso é 25. Então, 75 dividido por 25 é igual a 3. 100 dividido por 25 é igual a 4. Então, o que significa 3/4, gente? Vamos imaginar uma circunferência dividida em 4 partes. E dessas 4 partes, eu vou pintar apenas 3 partes delas. Então, todas que eu pintei, lembra-se, cada uma delas tem 90 graus, então 90 da primeira parte, mais 90 da segunda, mais 90 da terceira, eu vou obter 270 graus. Como construir um gráfico de setores? É aqui que o bicho vai pegar, tá? Vocês terão que aprender, gente, a como manusear o transferidor, que no caso nós já aprendemos até dentro da sala de aula, tá bom? Então vamos lá. Os dados percentuais indicados nos setores de um gráfico são distribuídos levando-se em conta a relação entre a porcentagem que o setor representa e o ângulo central que o define. Nas sessões anteriores, você explorou o fato de o ângulo central do círculo medir 360 graus e corresponder a 100%. Estabelecendo relações entre valores percentuais e a medida em graus do ângulo central de um setor circular. Questão 1. Em cada item, faça o que se pede. A. Calcule a medida em graus do ângulo central que representa 1% do meu círculo. Registre essa medida escrevendo-a na forma decimal. Então, gente, nessa questão eu vou tentar explicar mais pausadamente para vocês entenderem. Se eu tenho 100% e eu quero representar 1% do meu círculo, eu vou pegar 100% e vou dividir por 100, certo? Pode ver, 100% dividido por 100 é igual a 1%. Como eu dividi o 100% por 100, lembra que 100% de uma circunferência representa 360 graus, se for em graus? Ou seja, uma circunferência completa tem 100%, se for em porcentagem. Se for em graus, uma circunferência completa tem 360 graus. Então, se em um eu tive que dividir por 100, o outro eu vou dividir por 100 também. Então, 360 graus dividido por 100 é igual a 3,6 graus. Esse número eu quero que vocês decorem, que vocês gravem muito esse número aqui, tá? A cada 1% da minha circunferência, ele equivale a 3,6 graus. Tudo bem? Por que eu estou pedindo para vocês guardarem esse número, gente? Nós vamos fazer muitas multiplicações com 3,6 graus, justamente por causa disso. Quando a gente for fazer uma conversão de uma porcentagem para graus, nós vamos sempre multiplicar apenas por 3,6. Tudo bem? Questão B. Vamos retomar o primeiro gráfico apresentado neste modo. Distribuição do uso da água. Escreva os dados do gráfico na tabela a seguir. Então, gente, nós temos aqui, né, a distribuição do uso da água. Nós temos o nosso gráfico aqui, que inclusive ele está em porcentagem. E vamos organizar dentro da minha tabela todos esses dados que nós temos no gráfico. Tá bom? Para facilitar a vida de vocês, para ajudar, eu fiz um vídeo explicativo de como que nós iremos fazer isso. Tá bom? Aqui nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente, nós temos aqui o uso da água, né? Os dados que nós temos
no nosso gráfico aqui, né? Repara o seguinte, que o nosso gráfico, todos eles estão em porcentagem, né? Ou seja, está 3% de perda, 7% de uso doméstico, 20% de indústria e 70% de agricultura. Eu vou organizar todos esses dados da porcentagem aqui no meu gráfico, tá? Então, por exemplo, se nós observarmos aqui está escrito agricultura. Quantos por cento equivale à agricultura? 70%. Então, aqui eu vou colocar 70%. Na indústria, se a gente observar, 20%. Então, eu coloco 20% aqui. Uso doméstico, 7%. Então, eu coloco 7% aqui. E perdas, 3%. Então, eu coloco 3 aqui. Se a gente somar, por exemplo, 70 mais 20, 90, mais 7, 97, mais 3, 100. Ou seja, é o meu total, o meu todo referência. Então, aqui vai ser 100%. O que nós vamos fazer para construir um gráfico desse? A gente vai passar a porcentagem para graus, tá? Lembrando que para passar porcentagem para graus é super simples, porque ele vai ser padronizado. Sempre que eu quiser passar alguma porcentagem para graus, eu vou fazer uma multiplicação. Então, eu vou sempre multiplicar a minha porcentagem por 3,6, tá? Então, por exemplo, para eu passar aqui, ó, 100 vezes 3,6, ó, eu vou passar daqui para cá, multiplicando por 3,6. Todos esses valores eu vou multiplicar por 3,6 e colocar os valores aqui. Então, por exemplo, 70 vezes 3,6 vai ser igual a 252. Então, ó, 70 vezes 3,6, 252, tá? Agora, por exemplo, 20 vezes 3,6 dá 72. Então, aqui eu vou colocar 72. 7 vezes 3,6 é igual a 25,2. Então, 25,2. 3 vezes 3,6, 10,8. Então, eu coloco aqui 10,8. E, por fim, 100 vezes 3,6, 360 graus. Tá? O que isso significa, gente? Se a gente somar 252 mais 72 mais 25,2 mais 10,8, eu vou obter 360 graus, que é equivalente a uma volta completa. Tá? Como esses dados eles estão aqui para que eu possa desenhar, né, o meu gráfico de pizza, né, exatamente num pedaço de papel, por exemplo. Então, se eu quiser, por exemplo, arredondar 25,2 para 25, eu posso, e 10,8, como ele está mais próximo do 11, eu posso arredondar aqui para 11. Tá bom? Então, é super fácil, gente. Só para a gente revisar aqui, então, o que eu faço? Para passar porcentagem para graus, é só multiplicar por 3,6. Se fosse o contrário, se eu tivesse graus e tivesse que passar para a porcentagem, eu não ia multiplicar, eu ia dividir. Então, porcentagem para graus, eu multiplico. De graus para porcentagem, eu divido por 3,6. Então, após a explicação, aqui está o gabarito, tá? De como deve ficar a tabelinha de vocês organizada, tá bom? Como puderam ver, gente, é fácil fazer esse cálculo. Para passar porcentagem para graus, é só multiplicar por 3,6. Só, tá bom? Se der número com vírgula, vocês podem arredondar
ele para deixar ele sem vírgula, não tem problema. Fica mais fácil para vocês depois para manusear, né, com o uso do transferidor. Daí a C e a D eu já até coloquei a resposta já, tá? Qual é a soma das porcentagens? Como foi comentado no vídeo, se eu somar 70 mais 20 mais 7 mais 3, eu vou obter 100, né, que é o todo referência 100%. E se eu somar 252 mais 72 mais 25 mais 11, eu vou obter 360 graus, né, que também é o meu todo referência. Tá bom? Super fácil, super tranquilo de fazer, né? Acho que o mais complicado aqui, gente, é a parte de desenhar mesmo, né? Que é bem detalhado, tem que ser bem certinho, tá? Mas os cálculos são super simples. Vamos para o próximo, então. Questão 2. Você vai construir esse mesmo gráfico numa representação plana. Construa uma circunferência de raio qualquer e trace um de seus raios. A partir dele, use um transferidor para determinar a medida e trace um ângulo com vértice no centro da circunferência, relativo à primeira porcentagem conforme indicado na figura. Em seguida, para marcar o próximo ângulo, considere o raio traçado referente à porcentagem anterior como um dos seus lados e o centro da circunferência como seu vértice. Repita esse procedimento até que todos os ângulos sejam marcados. Pinte os setores de cores diferentes e indique em cada um a porcentagem correspondente. Não se esqueça de colocar título no gráfico e fazer uma legenda ou colocar os dados nos setores correspondentes. Então, gente, aqui nós vamos trabalhar manualmente, tá? Nós vamos pegar os dados, né, e fazer a construção do nosso gráfico de setores. Eu fiz um exemplo aqui para vocês e já vou explicar para vocês como que nós fizemos, tá bom? Então aqui, gente, primeira informação importante aqui é o título, tá, gente? Todo gráfico ele tem o seu título. Então, nosso título é distribuição de uso da água, tá? Que nós fizemos, então? Vocês irão fazer, né, uma circunferência com um raio qualquer, ou seja, essa circunferência pode ser qualquer tamanho. E, de acordo com a tabela de vocês, da parte de graus, vocês vão construir setores circulares. Então, por exemplo, um setor circular vai ter que ter 252 graus, outro setor circular vai ter que ter 72 graus, outro vai ter que ter 25 graus, outro vai ter que ter 11 graus, tá? Repara que quando você for fazer um por um, quando você chegar em 25 graus, o que sobrar, ele vai ter que ter exatamente 11 graus. Tá? Ou seja, se somar todos, ele dará a circunferência completa, como consta aí no exemplo. Tá? Lembrando que cada setor ele tem que ter cores diferentes e cada cor representar o uso da água, né? Ou seja, que é por perdas, uso doméstico, indústrias e agricultura. O meu está em preto e branco, mas o de vocês devem estar coloridos. Tá bom? É super tranquilo de fazer, gente, não é difícil. Pode ser um pouquinho confuso na parte de manuseio do esquadro, tá? Mas não é difícil, é super fácil e tranquilo de fazer. Estabelecendo relações entre valores absolutos e a medida em graus do ângulo central de um setor circular. Como você pode observar no gráfico, água armazenada por habitante no mundo por metro cúbico, no início do módulo, às vezes os dados da pesquisa estão em valores absolutos. Precisamos escrevê-los em porcentagem para determinar o ângulo central do setor que o representará. Vamos aprender os procedimentos para fazer essa transformação com base nos dados do texto a seguir. Oceanos. Os oceanos correspondem a uma vasta extensão de água salgada que cobre quase 3/4 da superfície da Terra. Cada uma das divisões maiores dos oceanos constitui-se em áreas geográficas isoladas em regiões diferentes, sendo divididas pelos continentes e grandes arquipélagos em 5 grandes oceanos. Oceano Pacífico é o maior da Terra, com 180 milhões de quilômetros quadrados. Atlântico é o segundo maior da superfície, com 82,4 milhões de quilômetros quadrados. Índico
é o terceiro maior em extensão, com 74 milhões de quilômetros quadrados. Glacial Ártico, com 13 milhões de quilômetros quadrados, formado por mar e geleiras ao redor do Círculo Polar Ártico. Seu descongelamento tem sido apressado pelo efeito estufa. O Oceano Glacial Antártico constitui um prolongamento dos oceanos pacíficos, atlânticos e Índico. Por essa razão, muitos cientistas, oceanógrafos e geógrafos não reconhecem a existência do Oceano Antártico, considerando apenas uma junção de partes dos nossos oceanos. É o único que rodeia o globo completamente com superfície de 20,3 milhões de quilômetros quadrados. Cada um desses oceanos engloba diversos mares ou porções menores mais ou menos delimitadas por ilhas e por recortes do litoral. Então, gente, vamos aqui trabalhar com os próximos exercícios juntos com essa tabela, tá? Temos aqui a tabela, né, a parte de oceano, área em milhões de quilômetros quadrados, a porcentagem e a medida do ângulo central do setor, que é em graus que nós iremos trabalhar. Então, vamos lá. Na segunda coluna dessa tabela, os dados referentes à área de cada oceano estão apresentados em valores absolutos. Agora vamos transformá-los em porcentagem. Para isso, tome como base a área total dos oceanos, ou seja, 369,7 milhões. Tá? Esse é o meu todo referência, tá, gente? Que é esse total que consta aí. Vamos trabalhar com o primeiro item na tabela, que é a área do Oceano Pacífico, ou seja, 180 milhões. Esse valor em relação à área total dos oceanos corresponde à fração 180 para 369,7. Vamos então descobrir a fração equivalente a essa fração, com o denominador 100, ou seja, 180 está para 369,7, que é igual, né, um valor que eu não sei, para 100. Gente, aqui eu estou só lendo para vocês, só que depois eu vou explicar da minha maneira, que é mais resumido do que da apostila, que vai facilitar ainda mais para vocês, tá bom? Para encontrar o numerador desconhecido, você pode utilizar a propriedade das frações equivalentes que aprendeu no sexto ano, ou seja, descobrir por quanto o denominador da primeira fração foi dividido e dividir o numerador dessa fração pelo mesmo número. Né? Ou seja, aqui ele foi dividido por 3,697, que deu 48,7. Por que foi feito isso? Porque se eu dividir 369,7 por 3,697, ele vai dar 100, ou seja, 48,7%. Gente, eu sei que olhando aqui, eu sei que está confuso para vocês, eu sei que muitos de vocês não vão entender, mas né, no finalzinho aqui eu vou explicar do meu jeito, o jeito que eu faço, que eu considero muito mais fácil, tá bom? Então, continuando. Como o denominador foi dividido por 3,697, temos 180 dividido por 3,697, né, que é igual a 48,68812,5 e assim vai. Arredondando para a ordem dos décimos, o numerador dessa fração é aproximadamente 48,7. Logo, 180 milhões corresponde a 48,7% de 369,7 milhões. Estabelecer a relação entre a parte e o todo. Se a área total é 369,7 milhões, então vamos estabelecer a relação entre 180 milhões e 369,7 milhões. Ou seja, fazendo a divisão, vai ter esse resultado grande aí, né? Que é aproximadamente 0,487. Assim, 0,487 é igual a 487 dividido por 1000, que é igual a 48,7 dividido por 100, que é igual a 48,7%. Então vamos lá, como eu havia prometido para vocês, eu vou explicar para vocês do meu jeito que eu acho muito mais fácil da gente calcular. Como que a gente vai fazer? Por exemplo, vocês querem calcular a porcentagem do Oceano Pacífico, lá na tabela de vocês.
O valor do Oceano Pacífico é 180 km², certo? Perdão, 180 milhões de km². Eu vou pegar a quantidade do Pacífico, eu vou dividir pelo meu total, que é 369,7. O resultado que der, eu multiplico por 100. E já vai dar a resposta certinho para vocês. Então, por exemplo, se quiserem, pode pegar uma calculadora aí, conforme eu vou falando, vocês vão fazendo, tá? Façam aí, 180 dividido por 369,7. Aperta igual, vai dar um valor. Em seguida, vezes 100. Vocês vão obter 48,7. Ou seja, então a resposta será 48,7%. Agora, por exemplo, eu quero saber o do Oceano Atlântico. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o valor do Oceano Atlântico, vou dividir pelo meu total e multiplicar por 100. Do Índico, vou pegar o valor do Índico, vou dividir pelo meu total e multiplicar por 100. Do Glacial Ártico, vou pegar o valor do Glacial Ártico, vou dividir pelo meu total e depois vou multiplicar por 100. E do Glacial Antártico, vou pegar o meu valor do Glacial Ártico, vou dividir pelo meu total e em seguida vou multiplicar por 100. Então, por exemplo, 82,4 dividido por 369,7 deu um valor. Façam aí na calculadora. Em seguida, multiplica por 100. Vai dar 22,3%. O Índico, 74 dividido por 369,7. Deu um valor. Vezes 100 vai ser igual a 20, ou seja, 20%. Do Ártico, 13 dividido por 369,7 deu um resultado. Em seguida, multiplico por 100. Glacial Antártico, 20,3 dividido por 369,7, o resultado eu multiplico por 100, que vai ser igual a 5,5. Entendeu que é sempre a mesma coisa? É só pegar o valor específico, né, tanto do Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, que seja, divide pelo total e em seguida multiplica por 100. Super tranquilo. Questão 1. Em cada item, faça o que se pede. A. Proceda da mesma maneira para os demais itens da tabela. Use o procedimento que julgar mais adequado. Arredonde os dados para as ordens dos décimos. Faça os cálculos com a calculadora e preencha a tabela com os dados obtidos, né? Que é o que nós acabamos de mencionar aqui na explicação. A. B. Complete a última coluna da tabela com as medidas dos ângulos central de cada setor. Como que vocês deverão fazer então, gente? Vocês vão pegar, como nós acabamos de descobrir a porcentagem, lembra como passa a porcentagem para graus? É só pegar o valor da porcentagem e multiplicar por 3,6. Só isso. Belezinha? E a C, construa o gráfico de setores relativo a essa tabela. Use um círculo de raio de 3 cm. Então, farão uma circunferência com raio de 3 cm, né? Lembra? Ponta seca no 0, grafite no 3 e faça uma circunferência. E com o transferidor, né, com o auxílio aí dos graus que vocês acabaram de descobrir, vocês deverão realizar o desenho da nossa tabela, como consta aqui no meu exemplo. Então, gente, o de vocês tem que ficar exatamente assim, tá? Repara aí as medidas, né, que nós temos das áreas em milhões de quilômetros quadrados, que o próprio tabela nos deu. Daí vocês pegaram o valor específico, dividiram pelo total e multiplicaram por 100. Descobriram toda a coluna aí da porcentagem. E para passar a porcentagem para graus, é só multiplicar por 3,6. Então, por exemplo, 48,7 vezes 3,6 vai dar aproximadamente 175 graus. 22,3 vezes 3,6 é igual a 80. E assim por diante. Repara que a somatória da coluna da porcentagem tem que dar 100%, assim como a somatória da parte em graus tem que dar 360 graus.
beleza? E não esqueçam de realizar aí, de fazer a construção do gráfico de vocês. Então não se esqueçam, né, de colocar o título, né, que é Áreas dos Oceanos, aí. Então vocês deverão fazer, né, a circunferência com raio de 3 centímetros e com os dados aí da medida dos ângulos centrais do setor, com a ajuda do transferidor, vocês deverão calcular exatamente os ângulos aí em cada dado. Lembrando que cada setor tem que ter uma cor diferente e do lado direito vocês deverão fazer a legenda que representa cada cor desse gráfico, como consta aí no meu exemplo. Tudo bem? Exercício 2. A imagem a seguir representa um gráfico pictórico com dados relativos ao consumo percentual médio de água numa residência com 4 pessoas. Então temos aqui, onde a água é consumida em casa, né? 46% no chuveiro, 14% na cozinha, 12% no vaso sanitário e outros 28%. 1. Organize os dados do gráfico na tabela a seguir e complete a última coluna. Eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem resolver sozinhos esse exercício, tá? Peguem todos os itens que tem aí, que estão escritos dentro do copo, e vocês coloquem aí no local de vocês. Em seguida, vocês coloquem a porcentagem, né, que representa cada um deles. E em graus, é só você pegar o valor da porcentagem e multiplicar por 3,6, que vocês chegarão a quantidades em graus, tá bom? Então, pausa o vídeo e tentam fazer sozinhos esse exercício aqui. Aqui nesse exercício é parecido com o outro que nós fizemos, tá? Eu vou colocar aqui o local, né? O consumo em porcentagem que o próprio enunciado ele me deu e vou calcular quantos graus equivale a cada um deles, tá? Então, primeiro, de acordo aqui com as informações que eu tenho no copo, o chuveiro ele representa 46%. Então, aqui no local, eu vou escrever chuveiro, ok? E ele equivale a 46%. Então, aqui na porcentagem, eu coloco 46%. O próximo, cozinha, 14%. Então, eu vou escrever aqui, cozinha, desse jeito, e equivale a 14%. O próximo, vaso sanitário. Então, eu coloco aqui, vaso sanitário. Desse jeito, que representa 12%. E outros, né, que representa 28%. Então, aqui eu vou escrever outros, que vai representar 28%. Se a gente somar todos eles aqui, eu vou ter um total de 100%. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar porcentagem em graus. Lembrando que número que eu devo multiplicar para passar porcentagem em graus? Por 3,6, tá? Então, aqui. Alguns resultados a gente vai dar número com vírgula. Eu posso usar o arredondamento, tá? Porque o graus é mais para que meu desenho fique mais próximo da minha realidade, tá bom? Então, por exemplo, 46 vezes 3,6 vai ser igual a 165,6. Então, deixa eu só marcar aqui, ó, 165,6. Eu vou, para ficar mais fácil para eu usar o meu transferidor, eu vou usar valor aproximado. Então, 165,6 aproximadamente, ele vai ser 166, tá? É bom usar em graus aqui sem ser vírgula para facilitar na hora que eu for efetuar o desenho. Tá bom? Então, por exemplo, cozinha é 14 vezes 3,6. É igual a 50,4. Como eu não quero usar vírgula para facilitar minha vida, eu vou arredondar. Então, 50,4
ele vai permanecer 50, tá? O próximo seria 12. Então, 12 vezes 3,6, 43,2. 43,2. Como eu quero usar valor aproximado, ele vai ficar 43. Outros é 28. Então, 28 vezes 3,6 vai ser igual a 100,8. Lembra, se ele passar de 5 aqui, eu arredondo para cima. Então, ele vai ficar 101, tá? Pode ver, se eu somar 166 mais 50 mais 43 mais 101, eu vou obter 360 graus. Gente, se eu somar os números com vírgula aqui, ele também será 360 graus, tá? Tipo, tá errado eu fazer desse jeito? Não, tá super certo. Tá errado eu arredondar? Tá certo também. Só que se eu arredondar, ou seja, deixar os números sem vírgula aqui, vai ficar muito mais fácil na hora que vocês forem pegar os dados para efetuar o desenho, né? Por exemplo, imagine você calculando no transferidor, 43,2 graus. Vai ficar bem complicadinho para vocês, então é mais fácil trabalhar somente com 43, tá bom? Exercício 2. Construa um gráfico de setores com esses dados. Use um círculo de raio de 4 centímetros. Então, vocês deverão construir, né, desenhar uma circunferência com raio de 4 centímetros. E com os dados aí em graus que vocês acabaram de fazer na tabelinha de vocês, com a ajuda do transferidor, farão, né, essas divisões aí para formar o meu gráfico. Aqui eu tenho uma demonstração de como deverá ficar o gráfico de setores de vocês, tá? Mas lembrando, gente, há a necessidade do transferidor, porque o grau ele tem que estar exatamente correto para ele ficar certinho, tá bom? Então, ó, ele deverá ficar desse jeitinho aqui. Lembrando que tem que colocar o título, né? Onde a água é consumida em sua casa. Foi desenhado aí, né, uma circunferência de raio de 4 centímetros, onde o 46% aí, ele tem que ter exatamente 166 graus. Então, gente, esse setor aí onde está o 46%, se vocês pegarem o transferidor, ele terá 166 graus. Assim como o 14% aí que representa 50 graus e assim vai. Por hoje é só, né? E para vocês aqui, gente, vou dar um dever de casa para amanhã, ok? Amanhã de manhã, gente. Amanhã iniciou nossa aula. Eu já quero que vão me mandando o dever de casa de vocês. Então, conforme vocês vão assistir o vídeo, alguma coisa na quarta-feira, eu já vou analisando o dever de vocês para verificar qual que foram as dificuldades que vocês tiveram, tá bom? Então, dever de casa é o desafio, teste em casa, da página 396 até 398. São 3 páginas apenas, tá? Daí coloquei aqui em observação, né? Todos os deveres deverão ser feitos até quarta-feira. Enviar no início da nossa aula. Lembrando que é dessa maneira que eu estou fazendo, né, a avaliação de vocês. Tá bom? Então, beijos no coração de todos e desejo a todos um ótimo retorno. Tá bom? Bye, bye. E se precisar de mim, só me chamar no WhatsApp.